Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um transtorno que atinge muitas pessoas, a ansiedade. Durante a pandemia da Covid-19, a depressão e a ansiedade dobrou entre os jovens. 1 em cada 4 adolescentes faz tratamento para ansiedade. Estudos mostram que a pandemia provocou uma crise global na saúde mental das pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4% da população mundial sofre de ansiedade. Destes números, 42% são as mulheres e 29% os homens. O nosso assunto de hoje será a ansiedade, que tem entre os sintomas o medo, a irritabilidade, o pânico. E para conversar conosco, o psiquiatra, o Dr. Leonardo Tomazella. Olá, meu nome é Leonardo Tomazella, eu sou médico especialista em psiquiatria. Ansiedade é um termo utilizado para descrever um estado de humor, um estado afetivo. É comum, todo ser humano percebe-se ansioso em algum momento da sua vida. É um estado de humor, assim como a tristeza, a alegria, a irritabilidade. Então ele é considerado normal e necessário. É uma resposta adaptativa frente a situações ameaçadoras e situações que sinalizam perigo, na vida. Sim, todos os dias é comum você acordar e se perceber ansioso. Isso não necessariamente é uma doença. Estar ansioso não quer dizer que você está sofrendo de um transtorno de ansiedade. A ansiedade deixa de ser normal quando ela passa a ser persistente e crônica na maior parte das horas do dia. E além da ansiedade, desse sintoma, dessa percepção de um desconforto interno, a associação com outros sintomas, sintomas relacionados ao sistema cardiovascular, respiratório, um conjunto de sinais e sintomas que vão trazer ao indivíduo prejuízos na sua vida pessoal, no trabalho, no relacionamento social. Aí sim nós podemos estar falando de uma doença, de um transtorno de ansiedade. Tem causa multifatorial, assim como os transtornos psiquiátricos, não existe especificamente assim uma causa específica. É multifatorial, então entram em jogo fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Quando a gente fala de ansiedade patológica, nós estamos falando de transtornos de ansiedade. Constitui um espectro de transtornos, então vou mencionar alguns: o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de fobia social, transtorno de pânico, agorafobia, ansiedade de separação. A gente pode também mencionar o transtorno de estresse pós-traumático e alguns outros transtornos que cursam com ansiedade, com o sintoma de ansiedade na sua apresentação, como, por exemplo, transtorno de ansiedade por doença, transtornos conversivos, dissociativos, transtornos psicóticos, transtornos depressivos. Agora, o termo transtorno de ansiedade, eu diria assim, ele especificamente em termos de classificação, ele se caracteriza principalmente por sintomas nucleares, que são medo e preocupação. Esses sintomas coexistem com sintomas físicos e psíquicos. A pessoa se percebe inquieta, incomodada, apresenta-se com insônia, dores musculares, um cansaço físico, psíquico. Ela pode ter uma sensação de que o coração bate de maneira mais forte, percebe muitas vezes o coração batendo no pescoço, A gente chama de taquicardia e palpitação. A pessoa se percebe muitas vezes com a respiração, uma frequência, um ritmo aumentado. Quando muito intenso, a pessoa tem uma sensação até de asfixia.
Pode ter também sensações como, por exemplo, sudorese, né, um suor nas mãos, sensação de formigamento nos braços, irritabilidade e às vezes até crises de choro. Quando muito intenso, a pessoa é tomada por um ato muitas vezes irracional, desproporcional, frente, por exemplo, a um ataque de pânico, e pode até cometer suicídio. O momento de procurar um médico é quando os sintomas passam a ter um prejuízo, né, ou ocasionar um prejuízo na vida do indivíduo. Na vida, quando eu falo vida, eu estou me referindo ao trabalho, a vida no relacionamento dentro da família, né, no relacionamento social. Ou quando o indivíduo passa a ter insônia, por exemplo, que é muito prejudicial, né? Então é momento de procurar um médico, né, procurar uma opinião, para saber se o que ele sente é normal, é anormal, é passível de tratamento. Muitas vezes as pessoas que chegam assim no consultório, muitas vezes já passaram em consulta com outras especialidades. É comum o indivíduo procurar, por exemplo, um cardiologista, porque ele sente o coração batendo mais forte, né? E quando, na verdade, o cardiologista descarta uma doença, né, no coração e encaminha para o psiquiatra, dizendo que se trata de um transtorno ansioso, né? E assim como ele pode procurar outros especialistas. Por exemplo, é comum também pacientes virem encaminhados de um gastroenterologista, porque o paciente tem muita dor no estômago, por exemplo, um outro sintoma relacionado a um transtorno ansioso, né? Então, quando, de uma maneira geral, quando os sintomas começam a causar alguma preocupação, ou algum prejuízo, né, na vida do indivíduo, procurar um auxílio, né, no médico. Se você apresenta qualquer desses sintomas que eu mencionei, ou mesmo se tem alguma dúvida em relação a se possui algum transtorno ansioso, marca uma consulta com um psiquiatra, procura um especialista para obter uma opinião. É muito comum a pessoa que tem um transtorno de ansiedade ter também um transtorno depressivo associado, ter um transtorno por uso de substância, por exemplo, a bebida alcoólica. Muitas vezes a pessoa procura uma fuga na bebida alcoólica. Bebida alcoólica, que por sua própria ação química no cérebro, tende a agir em receptores que diminuem a atividade cerebral. Isso traz uma sensação de calma. Mas isso é um prejuízo, porque essas pessoas fazendo assim, o uso frequente de álcool podem se tornar dependentes ao consumo de bebida alcoólica. E às vezes a pessoa procura na droga, né, na substância psicoativa, uma forma de se automedicar. E isso, consequentemente, pode trazer um transtorno de dependência ao uso de substâncias, como cocaína, bebida alcoólica, cigarro, café em excesso. A pessoa busca se acalmar, há uma sensação de prazer imediata. No entanto, a consequência disso é que a pessoa se sente mais acelerada. Assim como o consumo de bebida alcoólica muitas vezes vem com o objetivo da pessoa se automedicar, né? Muitas pessoas procuram a farmácia e, por orientação, acabam comprando alguma medicação no sentido de aliviar um sintoma. Mas quando você alivia sintoma, você não está tratando doença. E corre-se o risco de você ter, né, algum efeito colateral grave usando uma medicação sem a indicação adequada. É muito comum as pessoas chegarem tomando medicações benzodiazepínicas, que são remédios utilizados, né, quando bem indicado para o tratamento dos transtornos de ansiedade, né? No entanto, o uso crônico está associado à dependência. Esse remédio causa uma dependência química. As pessoas perceberem algum tipo de alergia, digamos, né, na pele, uma coceira, uma mancha. O sistema nervoso e o sistema dérmico, eles guardam a sua origem embrionária
provém do mesmo tecido embrionário, então guardam uma relação entre si. O indivíduo muitas vezes apresentar, né, como um conjunto de sintomas, ter lá, por exemplo, uma lesão na pele ou uma coceira que nunca cicatriza, muitas vezes já passou por consulta com diversos médicos da especialidade da dermatologia e não se chegou a uma causa específica assim, dermatológica, né, para explicar aquele problema. Os transtornos de ansiedade, basicamente, eles são tratados pelo psiquiatra, né? Ele pode ser tratado em conjunto com outras especialidades desde que haja a necessidade, né, de tratamento, por exemplo, para um estado de hipertensão arterial. Nem sempre o tratamento psiquiátrico vai fazer com que a pressão arterial do indivíduo se normalize. Muitas vezes ela vai precisar do auxílio de um cardiologista, bem como uma alteração endócrina permanente, desenvolvendo um diabetes mellitus, vai precisar do auxílio do endocrinologista. Os transtornos de ansiedade são, entre os transtornos psiquiátricos, os mais comuns. A taxa de prevalência no Brasil gira em torno de 9,3% ao longo da vida, né? Não tem uma idade própria de início. Ela pode iniciar tanto na infância, né, com os transtornos de ansiedade ou angústia de separação na criança, que é assim, é um transtorno no qual a criança ela sofre muito ao se separar de figuras de apego, como os pais. No início da adolescência, os transtornos de fobia social e fobias específicas têm uma prevalência maior. No início da idade adulta, ali por volta dos 20 e poucos, depois 30 e poucos anos, são mais comuns os transtornos de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia e os idosos também. Os idosos também sofrem muitas vezes com o início de transtornos ansiosos relacionados à idade, relacionados ao próprio, principalmente agora na pandemia, né, relacionado ao isolamento social, o que reforça assim, um sentimento de solidão, né, nos indivíduos. Então, os idosos, né, tendem a que os filhos, né, normalmente partem da casa, se casam, os idosos às vezes ficam sozinhos em casas, então o que reforça muito esse sentimento de solidão e que pode desencadear transtornos de ansiedade e outros transtornos de humor, como depressão também. Não tenho escolha, o importante é procurar um médico para fazer uma avaliação. Muitas vezes também a pessoa chega no consultório encaminhada por um psicólogo, porque a pessoa procurou antes de mais nada um psicólogo para iniciar um tratamento e o psicólogo detectou que seria necessário passar por uma avaliação psiquiátrica, né? O neurologista normalmente ele vai cuidar de doenças relacionadas à estrutura do sistema nervoso central e o psiquiatra vai cuidar das consequências emocionais e comportamentais relacionadas ao mau funcionamento do sistema nervoso central. Com a criação dos manuais diagnósticos, você começa a colocar os sintomas todos em conjunto, né, e associá-los e descrevê-los através de transtornos. Então, a partir daí, os médicos, né, passaram a ter um entendimento melhor a respeito do que seria um estado ansioso normal e patológico e, consequentemente, promover formas de tratamento. O tratamento se baseia, primeiramente, na investigação clínica para se fazer um bom diagnóstico. Então, a gente, primeiramente, deve descartar causas clínicas, causas orgânicas, que possam estar causando sintomas que parecem ser de um transtorno de ansiedade. Então, alguns exames laboratoriais, às vezes exames de imagem cerebral, podem ser necessários.
A partir de então, feito o diagnóstico de transtorno de ansiedade, você inicia um tratamento, né? O tratamento pode se basear com base em psicoterapia, para uns casos mais leves. No entanto, há um peso de evidência no sentido de demonstrar que o tratamento conjunto com o uso de medicamentos e psicoterapia é mais efetivo, né, para a remissão, né, dos sintomas ansiosos. Então, hoje em dia, existem vários tipos de medicamentos, várias classes de medicamentos utilizadas, e o médico vai escolher qual, né, a melhor terapia indicada para cada paciente. No que diz respeito às abordagens psicoterapêuticas, também existem mais de uma modalidade, e hoje em dia também já se comprovou que a prática de atividade física ajuda a diminuir níveis de fatores inflamatórios que vão repercutir numa diminuição e numa melhora do estado de humor do paciente. É possível chegar à cura da ansiedade, sim, mas na maior parte dos casos a gente consegue uma remissão, né, nos sintomas de ansiedade, um retorno à vida prévia para o indivíduo, e o tratamento normalmente é a longo prazo, né? Então você precisa no mínimo de 6 meses de tratamento, de 6 meses a 1 ano, para poder avaliar se o paciente já consegue assim, viver sem o auxílio da medicação e se é possível falar em cura. É muito no sentido da gente tentar identificar quais fatores estão desencadeando, né, o distúrbio ansioso, além dessa predisposição genética. Pressupõe assim, uma mudança na subjetividade da pessoa, no próprio funcionamento temperamental da pessoa, mas a medicação normalmente é necessária para regular as vias, né, as conexões cerebrais que estão desreguladas nos transtornos de ansiedade. Crianças que apanham na infância, que é muito comum, né, a palmada e tal, predispõe a transtornos de ansiedade na vida adulta. Então, quando a gente fala em causas de transtornos de ansiedade, então vão entrar em jogo assim, fatores biológicos, por exemplo. Então você vai encontrar lá, tem uma variedade de genes que se associam, e você vai encontrar alterações em vias, né? Como eu falei no início, né? Em vias que são responsáveis por mediar as experiências e percepções de medo e preocupação no nosso cérebro. Então, a conexão entre a amígdala, que é uma estrutura cerebral, e o córtex pré-frontal, existe uma alteração nessas conexões a nível neuronal, né? E relacionados a neurotransmissores, então, alguns neurotransmissores que a gente que são utilizados, né, que regulam essas vias, e são que a gente ouve falar bastante, né, que vocês ouvem falar também, a serotonina, noradrenalina, dopamina, além de outros. Então, isso pressupõe que há uma desregulação. Outros fatores que podem também estar associados assim, são traumas, né, traumas já na idade adulta, morte, doença na família, né, desemprego, preocupações relacionadas ao trabalho, ao emprego. É muito comum o paciente chegar no consultório e dizer para a gente que já há bastante tempo estava por procurar um psiquiatra e tal, e não foi por uma questão de preconceito, né, pensando que poderia ser visto como louco, ser julgado, né, por ter ido a um médico psiquiatra, e também por pensar que o uso de algumas medicações poderiam trazer alguma alteração, mudar a pessoa, a forma como ele é. O uso de medicamento poderia trazer muitas vezes a ideia de que a pessoa ficaria dopada, sedada,
Isso não é verdade. Não tenha preconceito, não tenha vergonha. Procure um psiquiatra, assim como você procura um especialista de qualquer outra área. O psiquiatra vai tratar de transtornos relacionados à emoção, ao pensamento, à cognição e ao comportamento. É fato, a ansiedade pode engordar. A ansiedade, por si só, pode trazer, quando ela é persistente, crônica, alterações metabólicas, né? A níveis de cortisol, o que predispõe a doenças como, por exemplo, diabetes e, consequentemente, aumento de peso também e também distúrbios alimentares. Pode emagrecer. Se o indivíduo que está num estado ansioso muito intenso, persistente, por exemplo, pode deixar de se alimentar adequadamente e fazer com que perca peso. Não, a ansiedade não é loucura. Na verdade, o termo loucura a gente quase não utiliza, porque é um termo pejorativo, né? Mas quando se fala em loucura em psiquiatria, se remete a estados psicóticos, onde o indivíduo tem delírios e alucinações. Na verdade, através de um processo de catatimia, o indivíduo pode ter, quando num estado emotivo muito intenso, percepções distorcidas da realidade, né? Ideias criadas por superestimação afetiva, que podem ser ideias irreais, mas não necessariamente o indivíduo o que a gente entende como louco, psicótico e tal. Não, de maneira alguma. A ansiedade é uma resposta fisiológica. Ela pode se transformar num transtorno, né? Mas assim, no geral, de maneira alguma, uma pessoa vai ficar ansiosa para chamar atenção. Até porque a ansiedade é um estado de desconforto interno, né? Então a pessoa, não acredito que ela se tornará desconfortável para chamar atenção. A hiperatividade ou a inquietação, bem mais dito, ela pode ser um sintoma dentre vários sintomas do transtorno de ansiedade. Então, assim, uma criança, ela pode ser diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, e associado a esse tipo de problema, ela ter também um transtorno de ansiedade. Normalmente não, né? Normalmente o chá ele contém uma substância chamada teofilina, que assim como o café, a cafeína é um psicoestimulante. Em alguns casos pode piorar a ansiedade, atrapalhar o sono. Então o tratamento da ansiedade não se baseia com o uso de chás. Tudo bem que se você estiver estressado e tendo ansiedade, sair da rotina, muitas vezes fazer uma viagem, um passeio, pode aliviar a tensão, o estresse, né? Melhorar a ansiedade. Pode ser até terapêutico, sim, mas não é o tratamento, né? Não é a base do tratamento para a ansiedade. Então, assim, a pessoa não quer dizer que saindo para uma viagem vai curar uma ansiedade, por exemplo. Não. Você ouviu agora um rol de sintomas que podem apontar para um transtorno de ansiedade. Na dúvida, procure o seu médico, procure um especialista de qualquer área e questione se o que você percebe realmente se trata de um transtorno ansioso ou de algum outro problema, ou não necessariamente um problema. E aí, gostou?
Quer saber mais sobre ansiedade e outros assuntos? Siga as nossas redes sociais. E também aproveite, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta. Informação é muito bom. E como nós falamos no início do programa, mais de 4% da população mundial sofre de ansiedade. Pois bem, siga as nossas redes sociais, compartilhe o vídeo, mas não esqueça de curtir o nosso canal. Se inscreva agora. Até a próxima!